Bom dia, boa tarde, boa noite, grupo da família. Vamos continuando aqui nossa análise dessa apostila, volume 2, a apostila verdinha, tá? Então, parte de português, né, como a gente já tinha começado aí, está na página 109. Já tínhamos feito alguma coisa na aula anterior, vamos corrigir e dar mais alguns exercícios lá. Vamos lá. Então a gente havia parado aqui na página 112, a gente estava analisando dois trechos de romance do José de Alencar, que seguramente foi o mais importante escritor do romantismo na prosa romântica brasileira. Ele e um pouco também o Machado de Assis, que teve também uma fase romântica. A primeira fase da obra em prosa do Machado de Assis tem bastante influência romântica. Depois ele vai conseguir a consagração como grande escritor com a fase realista dele, do Machado de Assis, que nós vamos ver mais pra frente, tá? Mas o José de Alencar, como eu falei um dia em sala de aula, ele foi um dos escritores que, nos poucos, né, conseguiram sobreviver com a renda dos seus livros, dos seus escritos, né? Porque ele fez muito sucesso na época. Ele também era político, foi senador, né? Ele teve bastantes cargos públicos. Isso ajudava ele a sobreviver também, além de ser uma pessoa já de uma certa condição financeira boa. Mas ele ganhou bastante dinheiro com as coisas que ele escreveu. Dinheiro que a gente sabe que, para a época, né, e os padrões da literatura, porque no Brasil nunca a gente teve um consumo assim muito grande de livros e os escritores sempre passaram algumas dificuldades, mas ele conseguiu, de certa forma, se manter, né, com os escritos dele. Então aqui na questão 1, vamos ver. Nesses dois trechos, um era o trecho de Iracema, um romance da fase indianista dele, que teve também o Guarani e o Birajara, né, que foram os principais da fase indianista. E o outro trecho é do romance Senhora, que foi da chamada fase urbana que ele teve, que retratava os costumes e o modo de vida e as características da sociedade da época do século, metade do século XIX, né, segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, que era a capital da República, capital do Império, né, perdão, era chamada Corte, tá? Lá onde vivia a família real e todos os funcionários públicos e toda a elite intelectual e econômica, até artística do Brasil, circulava ali. Então era um ambiente de festas, né, de bailes. Então ele retrata isso nos seus livros. Senhora é um deles, tá? Senhora tem também Diva, Lucíola, A Pata da Gazela. Tem uma série de outros livros que retratam esse movimento urbano do Rio de Janeiro, tá? E resumidamente, né, falando desse romance que tem aí o trecho que nós estamos analisando, Senhora, qual é a história bem resumida? A personagem, né, a Aurélia, era uma moça bastante simples, bastante humilde e namorava um rapaz chamado Fernando. E esse rapaz, ele acabou desistindo do casamento com a Aurélia porque ele estava mais interessado no dinheiro. E ele foi casar-se com uma outra moça que tinha mais dinheiro que a Aurélia. Porque na época o que acontecia? Havia o chamado dote. O sujeito casava com uma mulher e aí a família da mulher tinha que dar a esse noivo uma quantia em dinheiro. Era chamado dote. E as famílias mais ricas, né, obviamente, tinham um dote maior para oferecer aos noivos. E esse Fernando acabou desistindo do casamento com a Aurélia para casar-se com essa outra moça mais rica.
Obviamente que a Aurélia não ficou muito satisfeita com isso, né? Passado um tempo, quis o destino que essa Aurélia fosse tornar-se milionária, porque acabou recebendo a herança de um avô. E aí ela, para vingar-se, né, desse acontecimento com o Fernando, ela acaba oferecendo-se, né, para se casar com ele e oferecendo um dote milionário. Só que a condição para ele receber esse dinheiro era que não soubesse quem era a noiva. Então ela pediu para o tio, né, o tio dela, fazer essa proposta para o Fernando. Olha, você vai se casar com uma moça muito rica, só que você vai saber quem é só na véspera do casamento. E ele aceita, né, porque ele, obviamente, estava interessado apenas no dinheiro. E aí qual não é a surpresa, né, ao descobrir que às vésperas do casamento, a moça a quem ele vai casar-se era a Aurélia, que ele tinha desprezado há uns anos, né, por ela justamente ser pobre naquela época. Então esse romance discute, né, essa questão do financeiro, que fica da parte financeira, que às vezes se sobrepõe ao amor, aos sentimentos, e coisa que antigamente era muito comum, né, esses casamentos assim arranjados por interesses familiares e tudo mais, e que hoje em dia, pelo menos na teoria, né, não existe mais essa coisa de uma família arrumar um casamento ou alguém obrigar o outro a casar-se com alguém por interesse, né? Claro que existe o casamento por interesse, né? Mas esse fica sempre por baixo dos panos, assim. Hoje em dia ainda existe essa hipocrisia, né? Mas na época era uma coisa mais comum do que hoje, tá? Questão 1. A produção literária da primeira e segunda gerações românticas do século XIX destacou a mulher como figura idealizada. Identifique nos trechos características que comprovem essa afirmação. O que é uma figura idealizada? A gente comentou já. É quando a mulher ela é vista, retratada como uma figura perfeita, sem defeitos, quase uma deusa, quase uma divindade, uma coisa angelical e sem falhas, tá? Então a gente coloca o romantismo coloca a mulher, né, como uma figura assim, quase que inalcançável para os seres humanos normais, tá? Que trechos a gente pode pegar aí desse primeiro que afirmam isso, né? Olha lá, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Isso aqui também é uma idealização, né? Tratando a moça como uma estrela. Tornou-se a deusa dos bailes, musa dos poetas. Também, olha lá. Era rica e formosa. Então a gente pode destacar esses dois trechos aí, tá? No texto 2, que é um texto de Iracema, tem mais coisas, né, que a gente pode destacar como idealização. Principalmente em relação à figura do índio, porque a Iracema era uma índia, né? Então os românticos nessa época da geração romântica brasileira, principalmente a geração indianista, eles tinham o índio como uma figura de um herói, né? Uma figura perfeita, sem defeitos, porte físico perfeito. Então vamos ver aqui. Cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo seu talho de palmeira. Favo da jati não era tão doce como seu sorriso. Esses dois parágrafos iniciais aqui, a gente pode já destacar como idealização, né? Tá? Mais rápido que a corça selvagem. Continua ele descrevendo a Iracema, né? Com um certo exagero, tá? Com uma idealização até exagerada, tá? Então a gente pode destacar também esses dois trechos aqui, tá?
Questão 2. No trecho da obra Senhora, o que é possível identificar quanto o perfil da personagem Aurélia, por meio da descrição? Por meio da descrição da Aurélia, como que a gente pode destacar, como que a gente pode caracterizá-la, né? A Aurélia, aqui no final, a Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Então, como tinha 18 anos, era nova ainda, podia-se dizer que ela era uma moça sonhadora, que tinha como... acreditava no amor, por mais que ela tenha sido, né, vamos supor, enganada pelo seu namorado à época, né, ela ainda acreditava nisso, tinha uma personalidade romântica e sonhadora. Quais são as figuras de linguagem utilizadas pelo autor no trecho da obra Senhora? Transcreva-as no caderno. Então, as figuras de linguagem, a gente sabe que a gente aprendeu alguns anos anteriores, a gente sempre retorna a ela, são recursos que a gente utiliza, não só os poetas, autores, mas nós mesmos do dia a dia, para enriquecer um pouco a nossa linguagem, nosso texto, né? Utiliza-se a linguagem figurada, tá? Para a gente enriquecer a nossa comunicação, para dar mais ênfase, para dar mais destaque. Então, aqui nesse trecho de Senhora, quais são as figuras de linguagem que ele usa? Principalmente aí, vamos ver. A metáfora, tá? Olha lá, logo na primeira linha aí, no primeiro parágrafo, raiou no céu uma nova estrela. Quer dizer, comparando a moça com uma estrela. Mas não é uma comparação explícita. Não existe a palavra como, né? Então, ele usa, é uma metáfora, tá? Deusa dos bailes, musa dos poetas. Principalmente a metáfora ele usa, né? E também usa a comparação aqui, ó, no quarto parágrafo. Duas opulências que se realçam, como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem, como um raio de sol no prisma do diamante. Então ele usa a metáfora, que é uma comparação implícita, e a própria comparação, através da palavra como aí, tá? Atravessou, outra comparação aqui, atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro, tá? Então, principalmente essas duas figuras, comparação e metáfora. Questão 4. A obra Iracema foi escrita em prosa, apresentando características predominantes em textos. Quais são esses trechos poéticos? Quais são esses trechos, esses elementos que nós podemos caracterizar como típicos de textos poéticos? A sonoridade, rimas, palavras que são sonoras, que são semelhantes entre si. Ele escolheu palavras que adquirem uma certa musicalidade, tá? Adjetivação, ou seja, muitas qualidades até em excesso, tá? Na 5, Iracema, virgem dos lábios de mel, tal. Que tinha os cabelos mais negros que a graúna, mais longos que seu talho de palmeira, o fábio da jati e tal. Quais figuras aparecem nesse trecho? Também no Iracema ele usa comparação e metáfora, letra D, tá? Comparação, metáfora e comparação, letra D de dado. Também no trecho de Iracema ele utiliza bastante essas duas figuras aí, metáfora e comparação. Agora a atividade 2, que é a próxima aí para essa semana. Planejando a escrita. Ele vai querer que você faça um artigo de opinião. Se não me engano, nós já fizemos uma redação esse bimestre que era do racismo, não é? Então eu vou pedir, não vou pedir para vocês fazerem essa por enquanto, tá? Porque nós já fizemos aquela. Mas quem quiser fazer para ir treinando aí, colocar no caderno como um exercício, né? Um artigo de opinião importante,
Pode fazer, mas não precisa entregar, tá? Então aí, no século XIX, os casamentos por interesse eram muito comuns. Nos dias atuais, essas práticas não são tão recorrentes, porém ainda ocorrem, como eu falei. Então ele pede para você discutir aqui com seus colegas, né? Qual a sua opinião em relação ao casamento por interesse financeiro, de poder, por status ou prestígio social? Comente. Você acredita que se não há dinheiro, não há amor? Por quê? Tá? Então é para discutir essas duas questões. E aqui, né, reunir esses registros que você fez e preencher esse quadro aqui, tá? Como se você fosse fazer um artigo de opinião sobre o assunto. Todo relacionamento envolve algum tipo de interesse. Esse é o tema, tá? E aqui ele vai explicar novamente o que é um artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto, conforme o nome está dizendo, que expressa a opinião do autor sobre uma questão polêmica, tá? E ele é publicado em algum lugar, né? Num blog, num site, numa revista, num jornal, enfim. E ele pede aqui para você revisar, né? O título está adequado, atender ao gênero. Tá? O gênero é o artigo de opinião. Público-alvo é para quem vai ler. Onde vai ser publicado e qual é a posição social do autor. No caso, você, né? Você posicionou-se claramente frente à questão polêmica? Os argumentos estão desenvolvidos para a defesa do seu ponto de vista? Concluiu o texto retomando o posicionamento? Lembrando sempre que o artigo de opinião tem aquela estrutura básica. A introdução, que você expõe seu ponto de vista, suas primeiras impressões, situa o leitor no que você vai dizer. Os argumentos, que é o chamado meio, né, do texto, o desenvolvimento do texto, que você vai expor suas opiniões realmente, defender suas ideias, tá? E a conclusão, que é onde você finaliza o texto, retomando a ideia principal, né, que você colocou lá no início, e fechando o assunto. Empregou a linguagem adequada? Atendeu às normas da convenção? Lembrando que tem sempre que estar de acordo com a norma padrão, né? Porque é um texto formal e tudo mais. Utilizou organizadores textuais, as conjunções, advérbios e locuções para articular os argumentos entre si? Então fica como um exercício, não precisa entregar, tá? Porque nós já fizemos aquela outra redação que tinha na outra apostila. Um exercício para que você vá desenvolvendo aí a escrita de um artigo de opinião. Como eu disse, é importante porque é cobrado isso, né? No Enem, em alguns vestibulares, em provas por aí, concursos e entrevistas, eles cobram isso, né? Então fica aí, gente, até para essa semana. E na outra semana a gente continua a apostila, tá? E eventualmente aí eu posso fazer algum vídeo separado sobre obras literárias importantes aí do período que nós estamos estudando, para que vocês tenham mais informações a respeito, né? Porque é importante isso, tá? Obrigado e até a próxima.